Privilégios, um conceito assim bastante importante. E isso é que nós vamos tentar fazer nesse vídeo, tentar discutir o que é privilégio numa concepção marxista e o que é o privilégio numa concepção identitarista. E desse angu de caroço é disso que nós vamos falar mais depois da nossa vinhetinha. Tá meio que na moda falar de privilégios, né? Então você entra na internet e você começa a ver as pessoas falando assim: porque você é uma pessoa que tem privilégio devido à sua cor ou devido à sua classe social e assim por diante. E é necessário agora fazer uma pausa, né? Uma pausa reflexiva e tentar entender melhor essa ideia de privilégio. Porque antes de fazer isso, eu quero deixar bem claro alguns pontos, que antes que também venha alguém e me acuse, né? Você é racista ou qualquer coisa do gênero. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que eu sou super favorável à questão das políticas afirmativas. Então, as questões das cotas, as cotas dentro do serviço público, acho justo. Eu acho que as cotas também dentro das empresas, para que elas possam ter benefícios fiscais, também essas cotas são justas. As cotas dentro das universidades, não só as raciais, como eu acho que até mesmo a questão das cotas por gênero, que eventualmente você encontra em determinadas circunstâncias, são extremamente válidas e necessárias. Dito isso, também quero dizer que eu sou super favorável ao movimento negro, à ocupação de espaços de poder. Tudo isso é extremamente importante. É mais importante do que tudo isso na questão racial, que essas pessoas negras consigam ascender socialmente, consigam ganhar seu dinheiro, e o convívio com o diferente é uma riqueza, é muito importante. Deixado tudo isso firmado, agora vamos à discussão, porque nós estamos passando por uma fase da banalização do conceito de privilégio, né? Por quê? Essa banalização ela é complicada? Ela é complicada porque a partir do momento que eu olho uma situação determinada, por exemplo, a abordagem policial, aí você diz assim: a pessoa branca ela é uma pessoa privilegiada porque a polícia aborda ela diferente de uma pessoa negra, portanto o branco ele é privilegiado. Não, o branco, ele nesse caso, ele está sendo respeitado o direito de ser abordado adequadamente pela polícia, e a pessoa negra não está sendo respeitado o seu direito. Não sei se vocês estão entendendo a problemática aí. No momento que eu coloco um direito como sendo privilégio, eu começo a enfraquecer a todos a ter acesso a esse direito, né? Então está tendo uma confusão muito séria. Então, se você falar assim, você é branco, você tem o privilégio de ter um salário melhor. Que salário melhor? O salário no Brasil é uma porcaria, né? A prestação, se você é contratado para prestar um serviço, que é isso que você faz, mesmo que você seja um operário e está ajudando a fabricar alguma coisa, seu trabalho é um serviço, a sua mão de obra, ela é mal remunerada. A partir do momento que o branco ele é explorado e o negro é explorado ao quadrado, o branco não está tendo privilégio, ele está sendo um pouco menos afrontado no seu direito. Não sei se vocês estão entendendo qual é o problema aí. Aí que entra Marx, né? Que a gente, quando olha para Marx, o que Marx fala? Que existe, vamos dizer assim, dentro de uma sociedade capitalista, e nas sociedades no modo geral, uma tendência, ou no caso do capitalismo não é tendência, é de fato algo bem marcante, a luta de classes, né? Onde você tem a elite detentora dos meios de produção e você tem um trabalhador que, para poder entrar nessa sociedade, ele vai contribuir com o quê? Com sua força de trabalho. Então é o trabalhador e o detentor dos meios de produção. Aí todo trabalhador, ele vende o seu tempo de vida, que é o que nós fazemos quando nós trabalhamos, né? Nós vendemos tempo da nossa vida. Aí você olha para uma pessoa branca e fala assim: eu vou explorar essa pessoa branca pobre, esse trabalhador pobre, vou pagar R$900 para ele fazer essa tarefa. Daí eu olho para uma pessoa negra e eu falo assim: a vida dessa pessoa negra vale menos do que a pessoa branca. Então, se eu já estava explorando o trabalhador branco cobrando R$900, que não dá para ele fazer nada do essencial na vida dele,
isso não corresponde à venda do tempo de vida, a força de trabalho dele, a venda do tempo de vida dele para essa realização dessa tarefa, eu olho para a pessoa negra e falo assim, essa pessoa vale menos do que ela, né? Então vou pagar ainda menos. Então você tem uma situação que você tem uma exploração, você tem um desrespeito ao direito do trabalhador branco, aí você olha para o negro e fala, ele vai trabalhar, para mim vai ganhar menos ainda, ou seja, ele vai ser mais explorado ainda e mais violentado nos seus direitos do que o branco. Então, quando eu falo que o branco é privilegiado por ser explorado num nível, o negro não é privilegiado porque ele é explorado muito mais do que o branco, eu estou fazendo o jogo da elite, porque o certo é que todo mundo, o tempo de vida de todos, independente da cor da pele, é aquele dinheiro. Então, não existe essa coisa de privilégio. O que é o privilégio, na verdade? É que vem a distorção, né? Eu falo assim, que não existe essa coisa de privilégio nesse contexto do trabalhador, daquele que vende sua força de trabalho. Tanto branco como negro são explorados igualmente, não há privilégio nenhum aí para o coitado do trabalhador. O que está acontecendo é que você, vamos dizer assim, agrava a situação do negro, né? Aí que vem a questão do racismo, que vai aproveitar nesse extrato social e vai fazer uma exploração mais forte. Agora, existe o privilégio real. O que é o privilégio real? O privilégio real é uma figura que ganha uma quantidade de dinheiro que ele jamais vai ser capaz de gastar. Aí você fala, tem aquilo por mérito, né? Nós podemos fazer um rosário de nome de pessoas famosas, aonde você tem muita gente que justifica. Vou dar um exemplo só, né? Pode pegar um jogador de futebol negro, um jogador de futebol branco, um jogador de futebol negro que não se conhece negro, vamos dar nome aos bois. Você tem lá Messi, branco, ganhou uma fábula de dinheiro, ganhou tanto dinheiro que por mais que ele vivesse aí não sei quantos séculos, e os filhos dele, os filhos dos filhos não são capazes de gastar. Aí você tem um negro que se reconhece como negro, Vini Júnior, também está ganhando fábulas de dinheiro e também todo o dinheiro que ele ganha não consegue gastar. E você tem o Neymar, que é um negro que não se reconhece como negro, né? Aquela coisa, né? A nulidade até nesse sentido, né? O camarada é socialmente nulo até nesses parâmetros. Ele é negro, mas não se reconhece negro. Então, nos três casos, você tem uma sobrevalorização do trabalho deles. Eles são trabalhadores do entretenimento esportivo, é o que eles são. Existem várias possibilidades de entretenimento. Tem entretenimento artístico, tem entretenimento esportivo, enfim, né? Você vai observar o que você observa nessa situação. Uma pessoa que acumula muito dinheiro. Então você pode falar, por exemplo, Vini Júnior, ele é menos privilegiado do que o Messi ou do que o Neymar? Não, economicamente eles estão sendo muito mais bem pagos do que deveria pelo trabalho deles, essa que é a verdade. Não, mas ele teve mérito. Então vamos lá. Mas o Messi, ele tem os privilégios porque ele é branco. Não, o Messi tem tanto privilégio quanto o Vini Júnior ou o Neymar, independente do nível de consciência racial deles, porque eles vão ter mansão. Mansão é um privilégio, ninguém precisa de uma mansão para viver. Isso não é um direito, isso não é uma necessidade básica do ser humano. Privilégio eu entendo quando você tem muito além das suas necessidades básicas. É o que acontece com essas pessoas. Então, tantos eles que vivem em mansão, e tem helicóptero, e tem iates, e tem, de repente, até jatinho, como tem tantos outros, independente de cor. Então, independente da cor que a pessoa tenha, se ela está nesse nível, que ela tem bens que vão muito além das nossas necessidades como seres humanos e como a nossa sociedade está construída, isso é privilégio. E normalmente esses privilégios, eles são justificados pela ideia de meritocracia, né? Você pode vir com a ideia, o Vini Júnior, como é negro, ele teve muito mais barreiras para superar para ele ser o Vini Júnior, muito mais do que o Messi, que é branco. Então, gente, de repente até teve umas barreiras lá no início, mas as barreiras foram suplantadas e esses três estão no nível de privilégio, independente da cor. Não é o fato do Messi ser branco que faz ele uma pessoa com privilégio. O que faz o Messi
reconhece ser uma pessoa privilegiada é que ele ganhou muito mais dinheiro do que ele poderia gastar, e esse dinheiro faz falta na sociedade, porque você tem uma concentração de renda, você vem justificar com o quê? Com a meritocracia. Aí que vem o perigo do discurso identitário, porque você vai começar a tentar justificar o privilégio da mesma maneira que a elite faz para tentar justificar, que é o mérito. Então você tem a pessoa negra que por mérito superou barreiras e se tornou Vini Júnior e se tornou Neymar, e isso justifica os privilégios. Já no caso do Messi, você vai o tempo todo falar assim, ó, ele sempre foi um privilegiado, ele sempre foi branco, sempre... Não, os três são privilegiados, mesmo que em um determinado período da vida deles tiveram que superar a barreira, porque a partir do momento que eles superaram aquela barreira, eles estão ganhando muito mais dinheiro do que qualquer operário branco, né? A verdade seja dita, e muito mais ainda do que um operário negro, do que um trabalhador negro. Porque esse, então, coitado, é o que é mais explorado, o que é mais tirado dos seus direitos. Então, ele tem que ter na cabeça, gente, que ser tratado com respeito na sociedade não é privilégio, é direito. Salário decente não é privilégio, é direito. Acesso à medicina, à educação de qualidade não é privilégio, é direito. E nós, quanto trabalhadores, temos que lutar por direitos iguais a todos. Aí é que vem, agora eu vou entrar naquilo que é o propósito do meu canal, que é discutir a visão do gay, né? Nessa situação toda. Um homem hétero andar com a mão dada com a sua esposa hétero não é privilégio, é direito. Ele manifestar o seu afeto, o seu carinho, deixar público a relação afetiva, porque quando você casa, você tem um contrato social, porque o casamento nada mais é do que um contrato social, e a pessoa gay, dois homens, duas mulheres ou qualquer outra possibilidade de sexualidade, tem direito de expressar e falar, olha, eu estou vivendo com essa pessoa, eu tenho carinho para essa pessoa, então eu posso andar de braço dado, eu posso estar abraçado, eu posso contar para todo mundo que eu vivo com essa pessoa, as pessoas vão identificar aquele homem como sendo meu esposo, aquela mulher como sendo a minha esposa, nas relações homossexuais. Isso é direito. Então, quando um gay vem falar assim sobre a questão da união civil homossexual, nós não estamos lutando por um privilégio ou para afrontar a sociedade, é por um direito, porque se você paga imposto, você tem direito. Se você é branco e paga imposto, você tem direito de expressar os seus afetos, a casar, a ter direito à pensão, a ter uma vigilância, vamos dizer assim, jurídica, uma segurança jurídica na hora da ruptura dessa união. A pessoa homossexual também, a questão de seguro de vida, seguro de saúde, os convênios de saúde, enfim, tudo que rege as relações humanas dentro de uma sociedade civil. Isso tudo é direito. Isso aí não é privilégio. Então, quando você luta por direito, né? Aí o que está acontecendo? O que está acontecendo é uma distorção. A população negra tem direito, por exemplo, de exigir que a polícia trate eles com respeito numa abordagem, tanto quanto a pessoa branca. Uma pessoa que mora na periferia seja tratado com o mesmo respeito da polícia quando eles vão lá nos jardins aqui em São Paulo ou em Moema. E isso é direito, luta pelo direito. Daí você tem um conjunto de ações que você pode reivindicar. Sei lá, uma formação continuada, uma boa formação do policial, a legislação que te assegura essa série de coisas. Mas a partir do momento que qualquer coisa que eu encontro, eu falo, você é um branco privilegiado. Calma aí, gente. Como assim privilegiado? Privilegiado porque a polícia te tratou com respeito, isso não é privilégio, é direito. Você, pessoa negra, tem esse direito. O branco também tem. Ah, porque você é branco e ganha muito mais que eu. Aí vem a consciência de classe e é aí que entra o tio Marx, né? Você vai ter que olhar os conflitos que existem de classes reais, e não é porque o outro é branco trabalhador e você é um preto trabalhador e porque o branco ganha melhor do que você, que o outro é privilegiado. O outro é explorado menos do que você, e você vai se juntar o branco e o negro para melhorar o salário para os dois em união, porque a força de trabalho, a vida dos dois tem o mesmo valor, a mesma importância, e o negro tem direito de ocupar os mesmos espaços, inclusive os espaços de poder. Para com essa mania de ficar chamando de privilégio qualquer coisa.
Engraçado que eu não vejo ninguém falando, por exemplo, que agora eu vou falar algo especificamente para o mundo meio gay, porque o meio gay tem as divas pop, eu gosto de várias, né? Mas elas têm muitos privilégios. Né? Por mais que eu goste da Lady Gaga, por exemplo, ela tem uma quantidade de dinheiro que é descabido, né, para um ser humano. Eu gosto muito dela artisticamente falando, mas socialmente isso é errado. Ah, mas ela tem mérito. O mérito, gente, um mérito todos nós temos, porque, voltando, cada um sabe do esforço que faz para ganhar o seu pão de cada dia. E todo mundo tem direito ao mínimo necessário. Se todo mundo tivesse o mínimo necessário, os privilégios da Lady Gaga, os privilégios do Neymar, os privilégios do Vini Júnior, só porque não, né? Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? O Vini Júnior tem feito um destaque muito grande na luta antirracista, ótimo, parabéns para ele, estamos junto com ele na luta, mas ele é um privilegiado, né? Assim como a Lady Gaga e o Messi, independente de cor. Privilégio é privilégio, quando você tem muito além do necessário e quando tem gente que não tem acesso aos seus direitos. Isso é privilégio, né? Você ter os seus direitos garantidos ou malemar feitos, né, resolvidos, isso não é privilégio, é direito. Né? Então vamos parar para pensar muito bem e parar de banalizar a ideia de privilégio. Vamos começar a usar essa palavra com mais cuidado, que está se voltando contra a gente. Nós estamos achando que direito é mordomia, que direito é privilégio, né? Isso é muito complicado e esse é um dos problemas quando a gente começa a ter uma concepção extremamente identitária e se desvincula com a nossa classe social, que é a classe do trabalhador que vende sua força de trabalho e que não detém os meios de produção. E basta uma pessoa ter um carrinho de pipoca que ela se acha empreendedora, se acha empresário e ela de repente entra num carrinho de Uber aí pronto, ela esquece que ela é trabalhador. A gente tem que ter em mente que a gente é trabalhador, independente de cor, orientação sexual, nós somos aquele tipo de pessoa que tem que dar o sangue para poder ganhar o nosso pão de cada dia e nós somos constantemente violados nos nossos direitos, alguns mais, outros menos, e sim, de fato, os negros têm os seus direitos normalmente mais violados do que os brancos, mas também os brancos também têm muito dos seus direitos cerceados, violados e por aí vai. Então, mais união. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Grande abraço e até mais. E desculpa se de repente eu feri alguma concepção sua, tá? Mas essa aqui é a verdade. Toma muito cuidado ao usar a palavra privilégio. Fechou?